Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é heredogramas ou árvores genealógicas. Isso aí vocês vão encontrar nas páginas 23, 24 e 25 do livro de vocês. O que é um heredograma? Ao pé da letra, a palavra vem do latim, significa a herança representada por símbolos. E árvores genealógicas, os pedigrees. Gênea que significa descendência, e lógica, logia, estudo. Então, a gente vai estar utilizando símbolos para poder representar características de uma família. Naquele dia, eu passei uma lista para vocês, com características humanas, que não são encontradas aí no livro, e vocês puderam até verificar na casa de vocês, com a mãe, com o pai, com os irmãos, algumas dessas características. Então, essa é a oportunidade da gente descobrir o modo como elas se espalharam na família de vocês, Por que às vezes você só puxa o pai, só puxa a mãe, ou então, de repente, o pai e a mãe têm uma característica, digamos, enrola a língua e vocês não enrolam, Por que não puxaram essa característica? Às vezes é uma coisa que você tem, tá lá só no teu avô, tá bem distante aí, tá certo? Na sua família. Então, essas árvores, elas utilizam símbolos para representar os indivíduos da família, indicando o grau de parentesco, sexo, a geração, a ordem de nascimento e a presença de um caráter afetado por determinada anomalia. Se for o caso de, por exemplo, uma hemofilia, alguma doença, poderá ser representada utilizando essa árvore genealógica. Tem algumas árvores que são imensas. Se a gente estiver falando da rainha, de uma rainha, da rainha Elizabeth, meu Jesus, é imensa a árvore genealógica. E aqui a gente vai começar devagarinho. Então, os primeiros símbolos, primeiro vocês vão ter que entender os símbolos. Quadradinho, ele vai representar o sexo masculino. Ou ele vem branquinho, ou ele vem rachurado, pintadinho. Ele simboliza sempre o sexo masculino. O feminino, ele vai ser representado por um círculo, tá? Do mesmo jeito, ou branquinho, ou pintado, representando o sexo feminino. Para representar o casamento, eles fazem a ligação, Eles fazem a ligação do círculo, uma linhazinha na horizontal, com o quadradinho. Aí representa casamento. Para representar os filhos do casal, tem que ser uma linha vertical, como se formasse uma penca, Então, esse casal aqui, ele tem um casal de filhos. E quem nasceu primeiro? A menina, Porque segue a ordem também de nascimento, tá? Esse menino aqui, digamos que ele é diferente dos pais, ele tem uma característica diferente, ele é o diferentão da família. Não quer dizer que é a ovelha negra, viu, gente? Ele é o diferente de todo mundo aqui. E por isso a gente vai dizer que esse é um casal-chave. O que é que eu denomino como casal-chave? Isso é importante você entender, tá? O casal-chave é aquele casal em que o homem e a mulher trazem a mesma característica, mas apresentam um filho diferente deles. Então, é com isso que a gente vai conseguir abrir o heredograma. Faz de conta que esse heredograma é uma casa e a porta para você entrar nessa casa é o casal-chave. Se o heredograma não tiver o casal-chave, você vai ter muita dificuldade de interpretar, tá certo? Possivelmente nem vai conseguir interpretar. Então, você sempre vai procurar um casal-chave. Já a gente vai tentar fazer aqui nesse exemplo aqui que eu coloquei de lado, tá? Então, como é que vai funcionar o casal-chave? O menino que é diferente, imagina. Vamos imaginar se aqui fosse azinho. Esse aqui é azinho. E aqui também é azinho, já que os dois são iguais. Então, a irmãzinha dele também seria azinho. Agora, como que ele seria diferente? Porque para ele ser diferente, ele teria que ser azão, não é isso? Como que ele vai herdar azão de azinho? Então, não pode. Tem que ser o contrário. O correto seria como? Os pais é que são dominantes, tá? E ele é que vai ser o recessivo. Então, a irmã também vai ser dominante. Se ele é recessivo, é porque ele ganhou um azinho da mãe, um azinho do pai.
significando dizer que os pais são heterozigotos. Inclusive, na avaliação de vocês, a terceira questão, que era uma questão puramente teórica, não precisava de cálculo, né? Ela envolvia essa situação, né? Nascia um filho diferente dos pais e os pais é que seriam heterozigotos, o filho recessivo. E o que acontece com essa menina, tá? Ela tem uma mãe que é azão-azinho, um pai que é azão-azinho. Você sabe que quando a gente faz o cruzamento de dois heterozigotos, qual é a proporção? O que vai acontecer? Vai nascer um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo, que é a proporção 1 para 2 para 1. É isso? Então, essa menina aqui, tanto ela pode ser azão-azão, como ela pode ser azão-azinho. A gente não vai ter certeza se não tiver a descendência dela. A gente só vai conseguir descobrir quando essa menina se casar, quando ela tiver filhos, tá? Aí a gente vai conseguir realmente descobrir se ela é homozigoto ou heterozigoto. A certeza que a gente tem é que ela é diferente do irmão, puxou as características dos pais e é dominante assim como eles. Então, quando a gente não consegue definir, nós vamos deixar apenas azão, traço, ok? Não vai dar para definir. No nosso exemplo aqui, vamos levar em consideração uma daquelas características que eu passei na listinha para vocês, que é o modo como se cruza os dedos, né, das mãos, tá? O modo como a gente cruza o polegar, tá? Então, o que foi que eu coloquei para vocês? Que quando a gente cruza os dedos assim, né, o polegar direito ficando por cima, ele vai ser a característica recessiva, tá? Então, nós vamos considerar o esquerdo a característica dominante. Digamos, então, vamos representar com ezão. O esquerdo vai ser o ezão e o direito vai ser o ezinho. Por que eu escolhi essa característica? Porque é facilmente detectada. Você pode pedir para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para todo mundo dentro da tua casa, para os teus avós. Você pode montar todo o esquema e verificar quem é que faz isso, né? Quem é que coloca o dedo esquerdo por cima, quem é que coloca o dedo esquerdo por baixo. O que é que você observa nesse heredograma aqui? O que a gente pode observar? 1 e 2 são casal, certo? Eles são casal, tiveram apenas uma filha. Essa filha puxou a característica da mãe. A mãe é diferente do pai. Eles representam um casal-chave? Não. Como é o casal-chave? Tá? A mãe teria que ser igual ao pai e, no caso, a filha tinha que ser diferente, né? Tem que ter pelo menos um filho diferente. Esse aqui é o que a gente vai chamar de casal-chave. Então, casal 1 e 2, nós não podemos considerar como casal-chave. Casal 3 e 4, né? Porque é onde você observa a linhazinha horizontal. Casal 3 e 4 é chave. Começa como, né? Dá para entender, porque os dois, eles são a mesma característica. Lá embaixo tem 2 filhos que são diferentes deles. Ok. Achou o casal-chave. O que é que você vai fazer quando encontra o casal-chave? Aí você começa a preencher com as características, né? Como é que funciona? Azão, azinho, os pais, isso é automático, isso é regra, tá? E os filhos, automaticamente, você descobriu que eles são recessivos. Pronto, encontrou o casal-chave, o que você vai fazer com o restante? Todo mundo que for pintadinho aqui vai ser recessivo, e aí você vai ver. Se tem mais alguém pintadinho, você vai colocar essa característica. No caso aqui é letra E, né? Porque a gente escolheu, coloquei característica aqui. Então, vai ficar ezão, ezinho. Não é obrigado a ser A, tá? Pra não enjoar, ficar só azão, azinho. Daqui a pouco eu tô com cara de azão, azinho. Ezinho, ezinho. E aqui também, ezinho, ezinho. Como é que vai ficar, então, o número 1? O número 1, eles não têm um filho, né? O casal não vai ter um filho, ezinho, ezinho. Então, uma coisa a gente tem certeza, ele tem um ezão. Dá para eu saber se ele tem um ezinho? O que eu preciso saber, né? Aqui vai ser ezão, ezinho, porque ganhou um ezão da mãe, ganhou um ezinho do pai e também porque faz parte de um casal-chave,
certo? Mas essa mulher aqui, a mãe 1, que é mãe de 3, não vai dar pra gente saber, a não ser que a gente tenha as informações, né, dos pais dela, tá certo? Se a gente tivesse as informações dos pais dela, era possível a gente descobrir. Então, deixa mesmo aqui indefinido como exão traço. O que vai acontecer aqui embaixo também? O que a gente viu? Filhos de heterozigoto que tem característica dominante dentro do casal-chave. O que vai acontecer com eles? Também vão ficar indefinidos, a não ser que nós tivéssemos características lá embaixo, né? Do casamento, de filhos, da descendência, continuando aí. Tá legal? Então, com isso, eu espero que vocês comecem a montar a história de vocês, tá bom? É uma das tarefinhas que vai ficar aí, que você monte a sua historinha no caderno. Escolha qualquer característica daquelas, pode ser cabelo liso, cabelo crespo, pode ser quem enrola a língua, quem não enrola, quem é que tem, né, o V no rosto, tá? Quem é que tem o cabelo na formação reta, quem é que forma o V, pode ser tudo isso, porque vocês já têm essas características anotadas. Mas quem quiser se basear por essa aqui, por esse exemplo que eu dei, porque eu acho muito fácil, então você consegue montar também a sua genealogia aí no seu caderno. Eu preciso que você coloque o nome do pai, o nome da mãe, aí os seus irmãos você vai puxar, né? No meu caso, é muito pequenininho, a não ser que eu puxe realmente bem de longe. Ó, meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã. Quem é mais velha? Eu. Então, eu tenho que vir aqui primeiro, certo? Estaria aqui. Se for colocar a história do olho azul, meu pai tem olho azul, minha mãe tem olho castanho, tá? Aí a gente tem que vir para a família. Eles são casais chaves? Casal-chave? Não. Tem que ir para o restante da família, ok? Bom, na família da minha mãe não tem gente de olho claro. Não a descendência mais próxima, os meus tios, né? Os meus avós, não tem olho claro. E aí, eu e a minha irmã nascemos com a característica de minha mãe, com azão, certo? Azão aqui. Isso é porque a gente já sabe qual é a característica, né? Então, no caso do meu pai, é azinho, azinho. O que acontece aqui com a minha mãe? Vai ficar em aberto, tá? Nós temos o azão, ganhamos o azinho do nosso pai. Então, eu tenho olho castanho, mas tenho o genezinho para olho azul guardado, escondido aqui. E, portanto, para essa característica, eu sou heterozigota. Tá entendido?